Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática comigo, com a professora Jéssica. E o nosso conteúdo da aula de hoje vai ser potenciação, tá gente? Mas antes de continuar a nossa aula, já dá o nosso like e se inscreve no canal. E para a gente aprender potenciação, é bastante importante a gente exercitar e aprender e decorar tudo possível com a tabuada, tá gente? Então se você é um pouquinho enganchado na tabuada, bora praticar para que a gente possa, e show de bola no nosso conteúdo de hoje. A potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Gente, entre potência e exponenciação a gente fala mais potência, né? Porque exponenciação é um nome tão mais complicado, a gente conhece mesmo como potência. Então, bora ver o que de fato é uma potência. Temos aqui um exemplo da nossa expressão como seria a letra A ao quadrado, né? A letra A elevado a 2. Lembrando, gente, que a letra A pode assumir aí qualquer valor. E o 2, eu coloquei o 2 como exemplo, mas são N fatores, pode ser também qualquer número, tá? Então vai ser um número elevado a outro número. Nesse caso, nós temos a letra A elevado a 2. O nosso A é a nossa base e o nosso 2, ele está aí como o nosso expoente. O nosso A ao quadrado, ele vai gerar um resultado. E esse resultado, a gente chama ele de potência. Como eu falei, a letra A pode assumir vários valores. A gente vai continuar aqui alguns exemplos. Nós vamos ter no segundo exemplo A ao quadrado e 3 ao quadrado, ou 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. Como que a gente resolveria essa potência? Como eu disse lá no começo, a potenciação é a multiplicação de vários fatores iguais. Então, a gente vai repetir a nossa base de acordo com o número que está no expoente. Aqui na nossa potência, a gente vai ter o 2 elevado a 2. Então, a gente vai repetir o 2 duas vezes. Repetindo, então, o 2 duas vezes, a multiplicação entre eles, vamos obter o 4. Então, o nosso 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que vamos obter o 4. E o 3 ao quadrado, nós vamos repetir a base, o número de vezes que o expoente está indicando. Então, a gente está repetindo 3 duas vezes. E 3 vezes 3, vamos obter o resultado 9. Então, gente, é muito importante a gente saber a tabuada nessa hora, tá? Porque a gente vai estar sempre multiplicando um fator por ele mesmo. E aí, se você souber a tabuada, rapidinho você descobre o resultado. Tanto a base como o expoente podem assumir vários valores. A gente viu aí com o expoente 2, agora eu vou dar mais um exemplo com o expoente 3, que no caso vai ser ao cubo, ou elevado a 3, ou elevado à terceira potência. Vamos ter aí 2 ao cubo e 4 ao cubo. Como eu falei, a base ela vai repetir de acordo com o número do expoente. Aí, no caso, o 2 vai ser repetido 3 vezes. E sempre multiplicando entre si, tá, gente? Então, a gente vai repetir aqui o 2 3 vezes. E aí, a gente vai multiplicando cada termo na ordem. 2 vezes 2, vamos obter 4. E 4 vezes 2, vamos obter, então, o 8. Então, como vocês estão vendo, a nossa base, ela está sendo repetida de acordo com o expoente. No expoente 2, a gente repete 2 vezes. E no expoente 3, a gente repete 3 vezes. E sempre multiplicando, tá? Vamos continuar aqui, então, o 4 elevado ao cubo. Repetindo, então, 4 3 vezes e multiplicando. 4 vezes 4, vamos obter 16. E 16 vezes 4, vamos obter, então, o 64. Até aqui tá tranquilo? Agora vamos ver só algumas regrinhas. Qualquer número elevado a 0 vai ser sempre 1. E qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Por exemplo, se eu multiplicar 2 vezes 0, vamos obter o 0. E se eu multiplicar 2 vezes 1, 2. E as regrinhas não param por aí, viu, gente? Se tratando de potência, a gente vai ter algumas regrinhas bem basiquinhas. Vamos ver elas. Nesse nosso primeiro exemplo, eu vou usar bases iguais. A nossa base aí é o 2. Só que o expoente, eles são diferentes, tá? Eu vou ter 2 elevado a 5 e vou ter o 2 elevado a 3. No caso da multiplicação, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a base, que é o 2, e vamos somar os expoentes. 5 mais 3, então a gente vai ficar aí com 2 elevado a 8. E se a gente estiver dividindo as potências, como que fica? Lembrando aqui, tá, gente, que a nossa base é a mesma. Então, a gente repete a base. E agora, o que a gente faz com os dois expoentes, no caso da divisão? A gente vai subtrair os expoentes. Então, se eu tenho aí 2 elevado a 5 e 2 elevado a 3, eu vou subtrair 5 menos 3.
que vou obter então o 2 elevado a 2. Então, nas operações de multiplicação e divisão com bases iguais, o que a gente faz? Se for multiplicação, a gente soma os expoentes e se for divisão, a gente subtrai. Agora a gente vai ver um exemplo com parênteses, tá? Eu não sei porquê, mas os alunos quando vê parênteses parece que é outra coisa totalmente diferente, sendo que o parênteses normalmente é só pra gente isolar uma determinada equação. Vou ter então aí 2 elevado a 3 e essa operação toda ela vai estar elevado a 2. Então o que a gente faz? O 2, que é a nossa base, a gente repete e o expoente de dentro do parênteses vamos multiplicar pelo de fora e a gente vai obter 2 elevado a 6. Agora a gente vai ver um exemplo com fração. Vou ter então 2 sobre 4, no parênteses, elevado a 3. Como que isso fica? Nesse caso, a gente está dizendo novamente que toda a operação ela vai estar elevado a 3. Isso significa que tanto o numerador como o denominador vai estar elevado a 3. Então, a gente vai obter uma outra fração, que vai ficar, então, 2 elevado a 3 e 4 elevado a 3. Vamos para mais um caso. Vamos obter agora o 2 elevado a 3 negativo. O que a gente faz quando o expoente é negativo, gente? Nós vamos transformar em uma fração. Então, no caso, o 2 elevado a 3, ele vai ficar no denominador da fração. O nosso numerador, que é o que fica em cima, no caso, vai ser 1. Então, nosso 2 elevado a menos 3, transformando, então, em uma fração, vamos ficar com 1 sobre 2 elevado a 3. Nesse caso, o 3 ele já deixa de ser negativo e fica positivo. Então, meu povo, na potenciação a gente tem algumas regrinhas a ser cumpridas, tá? E para a gente entender melhor, vamos à prática. Vamos resolver aqui, então, essas regrinhas que eu mesma pus para vocês. A nossa primeira regra deu 2 elevado a 7. O que isso significa? Significa, então, que a gente vai repetir a base, que é o número 2, 7 vezes, tá, gente? E sempre multiplicando. Alguns alunos confundem, acabam somando, tá, gente? Não é soma, é multiplicação. Então, a gente vai somar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Então, 2 elevado a 7, vamos obter, então, 128. O nosso próximo exemplo vai ser, então, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, que vamos ficar com 2 elevado a 2, e essa é muito fácil, né, gente? Vamos obter 4. Agora, no nosso parênteses, 2 elevado a 3, tudo isso elevado a 2. Vamos obter, então, 2 elevado a 6, que vai ser, então, a base 2, repetido 6 vezes. Nesse caso, então, vamos obter o 64. Nosso próximo exemplo ficou, então, 2 elevado a 3 sobre 4 elevado a 3. 2 elevado a 3, vamos obter o 8, e 4 elevado a 3, vamos obter o 64. Então, a nossa fração vai ficar aí 8 sobre 64. Lembrando que se a questão pedir, você pode simplificar a fração ou você pode dividir, tá? Mas nesse caso, a gente vai ficar com a fração 8 sobre 64. O nosso próximo exemplo é o 2 elevado a menos 3, que no caso vai ficar aí a fração 1 sobre 2 elevado a 3. Vamos ficar então com a fração 1/8. E a nossa aula termina por aqui, tá, gente? Mas ainda não encerramos o assunto. Fica atento para a próxima aula que vamos continuar com exemplo de potências e vamos ver qual é o inverso dela, tá? Vamos estudar isso também. Tchau, tchau!